Paulo em Roma. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Esta é Roma, a capital do mundo nos tempos do Novo Testamento. Paulo, o grande apóstolo, sempre havia sonhado em pregar aqui. E agora, por fim, este sonho estava pronto a cumprir-se. Mas Paulo chegou a Roma como prisioneiro. Ressentidos por sua pregação aos pagãos, os judeus continuavam a emitir acusações falsas contra ele. Só faltava um último julgamento: liberdade, prisão ou morte. A única preocupação de Paulo era que havia apelado diante de César e o haviam levado a Roma, porque Deus lhe havia prometido que seria sua testemunha ali. Por sua condição de cidadão romano e pelo fato de que sua acusação não foi considerada séria, lhe permitiram viver em uma casa alugada, vigiado por um soldado romano. Com 2 fiéis seguidores cristãos, Lucas e Aristarco, que o haviam acompanhado a Roma, Paulo doutrinava a todos os judeus que desejavam escutar-lhe. Combinaram um dia para ouvir-lhe falar sobre o reino de Deus. Durante horas, o apóstolo tentou ajudar-lhes a entender o Senhor e persuadir-lhes sobre a pessoa de Jesus, levando em conta a lei de Moisés e os profetas. As palavras exatas do encontro não se sabe, mas sob estas circunstâncias deve haver dito: Não credes nos profetas? O profeta Isaías é certo que estava falando de Jesus quando disse: é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem com penas e cheio de dor. E escutai o que diz quando se apresenta diante de nós. Foi desprezado e não lhe demos atenção, mas foi ferido por nossas transgressões, maltratado por nossas iniquidades. Nele havia uma couraça que nos completou, e com suas ataduras cura a todos nós. Alguns dos judeus aceitaram com fé o que dizia e viam conclusiva a prova do Antigo Testamento, pela qual Jesus de Nazaré era o Salvador prometido. Mas havia outros que, por seus preconceitos, não acreditaram, e Paulo adicionou umas palavras mais do profeta Isaías. Com razão falou o Espírito Santo a vossos pais mediante o profeta Isaías. Vai a este povo e diz-lhe: escutareis, mas não entendereis. Olhareis, mas não vereis, porque este povo endureceu seu coração, endureceu seus ouvidos e seus olhos se fecharam. A não ser que vejam com seus próprios olhos, escutem com seus ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Sabeis todos vós que esta salvação de Deus foi enviada aos pagãos? Que eles sim escutarão? Não pode ser! Vai contra a lei de Moisés! Não pode ser! Não pode ser! De novo, Paulo enfrentava a verdade. Muitos dos judeus estavam cegos à palavra de Deus, mas a salvação chegaria àqueles que desejavam recebê-la, fossem judeus ou pagãos. Durante 2 longos anos, Paulo esteve prisioneiro em Roma, mas nunca esteve tão ativo. Mediante cartas, aconselhava e alentava as igrejas distantes. Alentou e aconselhou seus irmãos cristãos, recebendo-os na casa onde era prisioneiro. E muitos foram os que abraçaram o evangelho em Roma. Entre eles estava Timóteo, o filho adotivo de Paulo, Onésimo de Filipos e Tíquico de Éfeso. Todos pareciam vir de todos os lugares e todos sabiam que este homem era um servo de Jesus Cristo, um embaixador de Deus e apóstolo de seu Senhor, um homem de visão. Com o dom do Espírito de Deus, Paulo tinha um sábio conselho para as igrejas que não podia visitar. E apesar de seu confinamento, o apóstolo não perdia a oportunidade para pregar a palavra de Deus, inclusive àqueles a serviço do mesmo imperador. Chegas justo a tempo, meu amigo. Tadeu tinha tanta vontade de livrar-se de mim que temi que fosse derrubar a casa comigo dentro. Bem, estou farto. Muitas horas desde a troca da guarda. Mas por que vens? Ainda não é teu turno. Os outros tinham tanta vontade como tu de sair. Eu prefiro ficar.
És bem-vindo. Acho tudo muito aborrecido. Tu não achas aborrecido, Paulo? Não, eu espero com ansiedade que chegue meu turno. É estranho como falas do único Deus e de seu Filho Jesus, e nosso César nem sequer considera os homens. A carta à igreja de Éfeso que começaste ontem, está acabada? Não, tivemos muitas visitas. Tíquico e eu estávamos a ponto de terminá-la agora. Por último, sede fortes no Senhor e no poder de sua grandeza. Levai toda a armadura de Deus para que possais enfrentar as maldades do demônio. Porque não nos contentaremos ante o sangue e a carne, senão ante os princípios, contra os poderosos, contra os governantes mundiais da escuridão atual, contra os hóspedes espirituais da maldade em lugares santos. Portanto, levai toda a armadura de Deus, para que possais estar em pé nos dias de maldade, fazendo todo o possível para resistir. Aguentai, enchendo vossas almas com a verdade e portando a melhor lança da grandeza, calçando vossos pés com o equipamento da palavra da paz. Acima de tudo, com o escudo da fé, com o qual podereis acabar com a escuridão dos infernos. E levai o escudo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo seguiu escrevendo as mensagens que Deus lhe revelava e as enviava por seus mensageiros de confiança, Tíquico e Onésimo, o escravo fugido, regenerado e reabilitado. As epístolas que Paulo escrevia eram confiadas às igrejas das cidades, cartas com grande alcance em seu efeito, cartas que alentavam não só aos cristãos daqueles dias, mas também aos da atualidade. Então, se haveis ressuscitado com Cristo, buscai o que se encontra no céu, onde está Cristo, sentado à mão direita do Pai. Abri vossas mentes ao que se encontra nos céus, e não às coisas terrenas, porque estáis morrendo, e vossa vida se esconde entre Jesus e Deus. Como filhos de Deus, eleitos e amados, deveis ter compaixão, bondade, solidão, tranquilidade e paciência. Cuidai uns dos outros, e se um tem queixa sobre o outro, perdoai-vos uns aos outros, como o Senhor vos perdoou. Portanto, vós deveis perdoar, e acima de tudo, levai amor, que une todas as coisas em perfeita harmonia. Até o final de seu cativeiro, Paulo escreveu cartas aos filipenses, dando prova da habilidade dos cristãos para seguir pregando, apesar de qualquer obstáculo. Ele havia enfrentado a prisão, a depravação, inclusive a morte, e seguia cheio de graça, alegria e inspiração. Aqueles que estavam próximos a Paulo nunca deixaram de maravilhar-se de sua consagração. Nada lhe importava, salvo a causa de Cristo. Em realidade, nada é mais importante que a surpreendente palavra de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Em seu nome, sofri a perda de todas as coisas e quis rejeitá-las, para poder encontrar a Cristo
e encontrar-me nele. Não tenho o poder dos anciãos, eles criaram a lei, mas sim aqueles que se encontram pela fé em Cristo. A graça de Deus que depende da fé. Poderei conhecê-lo pelo poder da ressurreição e compartilharei seus sofrimentos, tornando-me como eles, seus defuntos. E se for possível, poderei alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha conseguido isso, porque não sou perfeito, mas rogo para que tome parte de mim, porque Jesus Cristo me fez parte dele. Irmãos, não considero que minha alma descanse como uma só, mas o que faço é esquecer todas as coisas do passado e abro todo o meu ser ao que se encontra por vir. Rogo fazer parte do Pai e também da chamada de Deus em seu Filho, Jesus Cristo. Por último, irmãos, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável e cheio de graça, se existe alguma excelência que seja merecedora de louvor, pensai nessas coisas. Estes anos foram frutíferos para Paulo e seguiriam muitos outros, porque a missão de Paulo ainda não estava completa. Chegaria o dia em que acabaria seu confinamento, e Paulo seria livre para sair de novo ao mundo exterior e ali liderar a novos convertidos, encontrar novos soldados de Cristo. O livro dos Fatos nos conta como finaliza a prisão de Paulo, mas acredita-se que após seu julgamento em Roma, foi libertado e partiu levando o evangelho até a Macedônia, Ásia e outros lugares. Com ele foram seus fiéis seguidores, Lucas e Timóteo. O respeito que sentiam por ele contrastava com o ódio de outros que esperavam pacientemente até o dia em que outras complicações devolveriam o apóstolo a Roma para sua prisão final. Desta vez, as dependências de Paulo estavam na prisão romana, e agora era um prisioneiro que estava condenado à morte. Sem dúvida, sabendo o que enfrentava, Paulo continuou pregando em nome do Senhor, enviando uma carta triunfal a seu leal Timóteo, que levava os ensinamentos do Evangelho na longínqua Éfeso. Não tenhas vergonha de dar testemunho de nosso Senhor, Senhor meu, seu prisioneiro. Mas assuma tua parte do sofrimento pela palavra, no poder de Deus, que nos salvou e nos alertou com uma chamada bendita, não por nossos trabalhos, mas por seu próprio propósito. E a graça que nos entregou em Jesus Cristo há anos, agora se manifestou com a aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz pelo Evangelho. Em viagem, nomeou-me seu pregador, apóstolo e mestre dos pagãos, por cuja causa eu também sofri estas coisas. Sem dúvida, eu não tenho vergonha, porque sei em quem acreditei, e que fez com que eu me comprometesse com o que fiz por ele desde aquele dia. Te encarrego, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que julgará os vivos e os mortos, e com sua aparição e seu reino,
pregará a palavra. Tem pressa do tempo. Convence, revoga e exorciza, que não falhe tua paciência nem tua doutrina. Porque se aproxima o momento em que as pessoas não vão crer nos ensinamentos, mas durante anos de males, reunirão mestres que se ajustem a seus gostos e prioridades e deixarão de escutar a verdade e divagarão nas trevas. Sobre ti estarei sempre preparado. Sobrepõe-te ao sofrimento. Realiza o trabalho de um evangelista. Completa teu ministério. Porque me estão oferecendo e se aproxima a hora de minha partida. Combati em uma grande batalha. Terminei a causa. Mantive a fé. Portanto, se apresenta diante de mim a coroa da justiça, que o Senhor, o juiz justo, me entregará nesse dia, e não a mim somente, senão a todos aqueles que amaram sua chegada.